a segunda fase de nossa cantada. O julgamento de Jesus no Sinédrio. Pôncio Pilatos era o governador romano da Judéia e entre as suas funções encontrava-se a de julgar. Não convencido das acusações contra Cristo, encaminhou a Herodes, que era governador da Palestina. Não vendo crime algum a ser punido, Herodes devolveu a Pilatos, e assim foi Cristo a julgamento. Durante a Páscoa, era costume libertar um preso, e Pilatos tentou usar a ocasião para libertar Jesus. Eu pergunto a vocês, a quem eu crucifico? Jesus ou Barrabás? Pilato, então, lava as suas mãos. E para acalmar a multidão, soltou Barrabás. E mandou soltar a Jesus. Então, Pilatos entregou aos soldados romanos para que Jesus fosse crucificado. Então os soldados romanos teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Na sua mão direita puseram uma vara. Ajoelharam-se diante dele e começaram a zombar. Saudações ao rei dos judeus! Saudação ao rei dos judeus! Aqui. Só tá fumaça, então. Tá o controle lá. Cadê o controle? Tá ficando cheião. Acho que tá fumando ali. Quando ela dá o sinal, tá só. Cadê? Tá lá na frente? Tá na frente. Pega daqui, sabe? Que tratar o rei dessa maneira e por que fazer usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usar, mas por amor deixou seu arrear. Jesus usou na cruz por a fé.
hoje, antes de cantar o galo, 3 vezes me negarás. Essas foram as palavras pronunciadas por Jesus a Pedro, um de seus discípulos. Enquanto Jesus estava amarrado na casa do sumo sacerdote, Pedro estaria no pátio e os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, Pedro se assentou ao redor dele para se aquecer. Mulher, eu não sei quem é esse Jesus de quem falas. Pouco depois, um homem o viu e disse: Homem, eu não sei o que você está falando. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Certamente este homem estava com ele. Quais eram dele? Eu não o conheço. Pare de insistir. O Senhor Jesus voltou o seu olhar diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Pedro, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Pedro saiu dali chorando amargamente. Os soldados conduziram Jesus no lugar chamado Gólgota, aceitando na sua vontade humana que ele faça a vontade do Pai. Ele aceita a sua morte enquanto redentora para suportar os nossos pecados no seu corpo no madeiro da cruz. Jesus anda lentamente em direção ao Gólgota. Carrega uma pesada cruz. Seu corpo marcado pelo chicote dos soldados está rastro de sangue no caminho. Porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez para merecer o peso dessa cruz. Levado sob viva acusação.
Salvador foi julgado pelos judeus, Herodes, e por Pilatos. Ele foi brutalmente açoitado e levado ao Gólgota para ser crucificado. Enquanto o Salvador estava sofrendo a dor brutal de ser crucificado, soldados colocam ele na cruz. Seus inimigos o provocaram e disseram que se livrasse daquela tortura, mas ele suportou com retidão e continuou a sofrer por nós. Jesus exclamou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus foi crucificado ao centro, entre dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Pai, perdoe, porque não sabe o que fazer. Em tuas mãos, entrego a minha alma. Uma escuridão cobriu a terra. O Salvador sofreu na cruz por muitas horas. Jesus bradou em alta voz: Eu entrego tuas mãos, meu Pai. Recebe a minha alma. Depois de tão grande sofrimento, seu espírito deixou o corpo e ele expirou. Naquele exato momento, o véu do templo rasgou-se em dois pedaços, de cima a baixo. A terra tremeu, as rochas fenderam-se, os túmulos abriram-se, muitos homens e mulheres santos que tinham morrido voltaram à vida. Você tinha ligado, ela não deixou o controle. Você tinha ligado, acho que ele ligou a máquina. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Tem domingo ainda. Dividido. Domingo é a ressurreição. Inesperado este momento,
esperado que estivesses assim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens sofrido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Eu faço a noite, eu ficarei com ele. Aleluia! Nossa, é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que te sinto, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos a palavra para o nosso pastor, pastor Daniel. Coral pode sentar-se, os irmãos podem descer. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Eu acho que essas palmas poderiam ser mais fortes, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado. Não tem como não nos emocionarmos. Não tem como sermos tocados por
um amor tão grande. Na verdade, um amor imensurável, ou seja, não pode ser medido. E agora nós vamos ouvir a ministração da palavra. A ministração da palavra que está o meu filho, né? E ele vai hoje trazer a palavra do Senhor para o nosso coração. Então nós vamos agora ouvir a ministração da palavra de Deus. A paz do Senhor, igreja, boa noite. Eu queria que por alguns momentos você levantasse a sua mão aos céus, começasse a liberar uma palavra de gratidão a Deus, porque eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença do Senhor nesse lugar. Nós somos privilegiados, então, por favor, por alguns minutos, comece a liberar uma palavra de adoração ao Senhor. Diga o quanto Ele é poderoso e como nós somos privilegiados de estar numa noite de sexta-feira, na sua casa, na sua presença. Diga o quanto você o ama, diga o quanto você é grato, porque eu sei que o Senhor está no nosso meio e está nos visitando com a sua presença. Vamos, comece a dizer nessa noite o quanto você é grato ao Senhor. Você não tem liberdade no Espírito, comece agora a falar em línguas. Você que não está sendo renovado, receba renovo da parte de Deus nessa noite. É uma noite onde nós estamos aqui sentindo a própria presença do Senhor. Então comece a glorificar o Senhor o máximo que você puder. Não sei se essa pode ser a última noite da igreja aqui na terra, mas se for a última noite da igreja, o Senhor vai nos encontrar com o coração queimando por Ele, com o coração cheio de gratidão, cheio de amor. Então, por favor, comece a liberar uma palavra de adoração, comece a levantar uma palavra de glória ao Senhor, comece a clamar o nome do Senhor. Aleluia, Senhor, nós te bendizemos, nós te damos graças, Senhor, nessa noite, Pai. O mais importante aqui, Senhor, é a tua presença, Senhor. Nós estamos aqui pela tua presença, Senhor. Nós estamos aqui pelo teu Espírito. Eu quero te pedir nessa noite que o Espírito de temor do Senhor caia sobre nós e que nós possamos ser cheios do Senhor, cheios da tua presença. Espírito de Deus, coloca temor nos nossos corações, Senhor. Coloca temor nos nossos corações, Senhor. Coloca lágrimas de arrependimento de nossos corações, Senhor. Senhor, não deixa, Pai, que a gente viva por um evangelho de emoção, Senhor. Mas nos batiza, Senhor, com o evangelho de arrependimento e de temor, Senhor. Liberdade no nosso meio, Senhor.
Vamos, igreja, fale mais alto que você puder, porque nós estamos diante de gente. Meu Deus, manifesta o teu poder nessa noite, Senhor. Aleluia. Isso, Senhor, vai passeando no nosso meio, Senhor. Vai passeando no nosso meio, Senhor. Nos batiza com espírito de temor a Ti, Senhor. A Tua igreja precisa de temor, Senhor. A Tua igreja precisa de temor, Senhor. Nos batiza nessa noite com espírito de temor, Senhor. Nada se trata sobre nós, Senhor, foi sempre sobre o Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida, é a pessoa mais importante dessa igreja, Senhor. Essa encenação que nós tivemos aqui é para lembrar um pouco, Pai, que nós estamos trazendo à memória, Senhor, o que aconteceu naquele dia, Pai. Isso só foi possível acontecer porque o Senhor decidiu nos amar, Senhor. Não nos deixe esquecer disso, Pai. É só o temor, é só o arrependimento, Senhor, que nos dá essa consciência, Senhor. É só o temor e o arrependimento que nos dá essa consciência, Pai. Porque nenhum de nós temos capacidade, Senhor, para nos arrependermos se o Teu Espírito não estiver sobre nós, Senhor. Aleluia. Por isso que eu te peço, Espírito Santo, tem liberdade no nosso meio, Senhor. Oh, Espírito Santo, tem liberdade no nosso meio, Senhor. Nós não estamos aqui para cumprir uma agenda, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, para cumprir um horário. Nós não estamos aqui, Senhor, para apenas uma cantada de Páscoa, Senhor. Nós estamos aqui porque a nossa alma precisa urgente do Senhor. Então, Senhor, tem liberdade, Pai. Você que fala em línguas, pode falar, você tem liberdade. Você ainda que não foi batizado com o dom de línguas, receba dom de batismo em línguas agora. Receba o dom de línguas agora. Você que precisa de uma cura, seja curado agora em nome de Jesus. Você que precisa de poder, receba poder agora em nome de Jesus. Oh, meu Deus. A Ti seja sempre, Senhor, toda honra, toda glória, todo poder. A Ti, Senhor, seja sempre toda honra, toda glória, todo poder. Visita a galeria, Senhor, toque cada irmão na galeria nessa noite, Pai. Visita cada irmão aqui nessa noite, visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor. Nós estamos dando uma resposta de que a Tua morte não foi em vão, Senhor. Nós somos a resposta ao que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. Não nos deixe esquecer, Senhor, nenhum dia da nossa vida, o que o Senhor fez
Deus. Então aviva, Senhor, a tua obra no nosso meio. Aviva o nosso coração, Senhor. Não nos deixa sair daqui nessa noite de qualquer forma, Senhor. Não deixa, Senhor. Por mais alguns instantes, comece a clamar ao Senhor. Eu não sei você, mas a presença do Senhor aqui tomando esse lugar. O Senhor me mostra que agora Ele com uma vasilha de azeite derramando sobre essa igreja. O Senhor mostra feridas sendo curadas aqui nessa noite com esse azeite. Ansiedade, depressão, dores na alma que você não entende o que está acontecendo, mas o Senhor está curando nessa noite. Manto e carabasca, manto, ah, Senhor.
que te trouxe nesta casa de adoração, casa de oração, aonde o teu nome é glorificado e te digo, fala mais que tu és uma atalaia, tu és para mim o plano escolhido, eu te escolhi no tempo da sua para fazer a minha obra, aonde eu te mandar, e o que eu te mandar falar, porque fala da expressão da palavra. Eu nem gosto de fazer bastante. Fala. Ai, eu te alegro, porque grande foi a obra. Grande fez Deus. Água fez, não é momento. Água. Oh, aleluia! João, capítulo 19, verso 30. João, capítulo 19, versículo 30. Irmão, não dá nem vontade de parar. Não dá nem vontade de parar quando a gente é visitado por essa presença. Não dá vontade, não dá. Versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Glória a Deus. Queridos, quando nós estamos sob o olhar do Senhor, quando nós estamos num ambiente desse, é impossível a nossa vida ser a mesma. Quando o Senhor visita a sua igreja, quando o Senhor visita cada um de nós, é impossível a nossa vida permanecer a mesma. Que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, não é para que eu e você tenhamos apenas uma vida boa, mas é para que eu e você glorifique todos os dias da nossa vida o seu nome. Nós fomos comprados com um alto preço, e esse preço foi derramado aqui nesta noite. Está sendo derramado desde ontem, está sendo derramado desde o dia que você teve consciência que a sua alma precisava desesperadamente do Senhor. Quando a gente olha a história, e hoje houve uma encenação dessa história, falando sobre a prisão de Jesus e sobre a sua morte, nós vamos entender que o cerne dessa história é porque a minha vida e a sua vida precisavam ser alcançadas. E a única forma que existia para que eu e você pudéssemos ter a nossa vida redimida era se um sangue puro, inocente e imaculado fosse entregue
como um sacrifício vivo. E o Senhor se entregou por cada um de nós. Em João, no capítulo 3, Jesus conversando com um sumo sacerdote chamado Nicodemos, doutor na lei, ele vai dizer a Nicodemos que era necessário que um homem nascesse de novo para que ele pudesse experimentar o que é a vida eterna. Nicodemos olha para Jesus e pergunta: como é que pode um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe? Jesus olha para ele e fala assim: eu não estou falando sobre o nascimento físico, eu estou falando sobre o nascimento espiritual. É necessário, Nicodemos, você nascer da água e do Espírito para que você possa conhecer o propósito e os desígnios de Deus. Se você não nascer de novo, é impossível você conhecer. Mais à frente, ainda com Nicodemos, ele vai dizer o seguinte: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu e você fomos alcançados por essa promessa e por esse ato simbólico e talvez o maior ato de amor que alguém poderia experimentar. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso que o Senhor nos visitou nessa noite com um espírito de temor. Eu e você como igreja jamais podemos esquecer qual foi o real propósito da morte do Senhor. Não foi para que eu e você tenhamos uma vida confortável, uma casa confortável, ou porque possamos andar de cabeça erguida apenas. Não, não, não. O Senhor morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos livres do inferno. O nosso destino estava certo. Eu e você, se não fosse por obra do Senhor, estaríamos com a nossa vida no inferno. Mas Ele tanto nos amou que Ele decidiu entregar a sua vida por cada um de nós. E se eu e você estamos aqui nessa noite, foi porque a consciência do temor do Senhor pairou sobre nós e fez com que eu e você tivéssemos esse entendimento. Antes de nós amarmos o Senhor, Ele nos amou, e a maior prova que Ele nos deu foi na cruz do Calvário. Quando nós estamos lendo aqui em João, no capítulo 19, falando sobre a morte de Jesus, é impossível nós não irmos para Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12 nós vamos ver o primeiro ato da Páscoa que aconteceu com o povo judeu. O povo judeu ainda dentro do Egito, se preparando para sair. Moisés, o líder espiritual, o líder religioso naquele momento do povo judeu, ouve da parte de Deus uma instrução. E essa instrução dizia que o povo judeu, agora eles deveriam separar um cabrito, para que eles pudessem fazer um sacrifício. Cada família deveria fazer um sacrifício deste cabrito, fazer um sacrifício deste cordeiro. E este cordeiro que for sacrificado, o sangue dele deveria ser passado nos umbrais das casas. E onde tivesse o sangue do cordeiro, o Espírito ia passar por cima daquela casa e não haveria morte. A Páscoa começou com uma promessa e com o sangue derramado. E Jesus vem trazer exatamente essa referência para a gente nessa noite. A Páscoa na minha vida e na sua vida começa quando eu e você temos a consciência que alguém derramou o sangue. E não foi um sangue qualquer, foi o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tem uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar nessa noite. Não existe pecado que Ele não possa derrubar. Não existe pecado que Ele não possa transformar. Porque a palavra de Deus nos assegura que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu e você estamos sob essa graça, a graça da morte do Senhor Jesus. A morte do Senhor é um privilégio para nós. Podemos falar da morte do Senhor com temor, porque a morte do Senhor nos alcançou. A morte do Senhor alcançou a nossa casa, alcançou a nossa esposa, alcançou os nossos maridos, alcançou os nossos filhos, alcançou os nossos pais, e tem uma promessa maior ainda: irá alcançar toda a nossa descendência. Um dia eu não estarei mais aqui,
mas eu sei que a minha descendência, talvez os meus bisnetos, ainda saberão quem é o Senhor, porque o seu sacrifício foi perfeito, e no seu sacrifício perfeito, toda a minha vida foi alcançada pelo Senhor. Josué, estando diante de Moisés dá uma instrução a ele que ele deveria permanecer firme, inabalável diante das promessas de Deus. Moisés morreu, Josué viu um povo agora de duro coração, não querendo mais seguir os preceitos de Deus. Chega diante do povo e diz: eu não sei vocês, mas vocês precisam tomar uma decisão, porque a decisão que eu tomei para a minha casa aqui, eu e ela serviremos ao Senhor. E nós temos essa promessa. Josué entendeu que essa promessa seria alcançada no futuro através da pessoa de Jesus. Ele saberia que um cordeiro perfeito seria levantado no madeiro para que ele e a sua descendência pudessem continuar glorificando o nome do Senhor. E nós estamos aqui como prova desse amor. Em Êxodo, quando foi instituído a Páscoa, Deus deu uma instrução ao povo: se preparem, não de qualquer forma, cingem os lombos de vocês. Cingir o lombo significa você colocar temor sobre a sua vida. Coloque temor na sua casa, coloque temor no seu coração, coloque temor no seu casamento, coloque temor com os seus filhos, coloque temor no seu trabalho, nos seus recursos, coloque temor ao Senhor. Cingir os lombos significa dizer que agora não vive mais você, mas que Cristo agora vive em você. Cingir os lombos significa dizer que não aparece mais o seu eu, mas agora aparece o Senhor. É por isso que as pessoas olham para a gente e falam assim: olha, eu não conheço você, mas algo diferente tem na tua vida. E aí você, com aquela voz de crente, vai dizer: é porque não vivo mais eu, mas agora o Cristo vive em mim. Mas para que Cristo pudesse viver em nós, foi necessário que Ele morresse. Foi necessário que Ele morresse. Foi necessário que Ele fosse moído naquela cruz. Foi necessário que cada gota de sangue fosse derramada para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Quando nós vamos ler um pouco o Evangelho de João, nós vamos perceber que esse homem entendeu com tanto detalhe o que era ser um grande amigo de Cristo. Quando ele vai descrever para a gente o que acontece nos capítulos 17, 18 e 19, nós vamos ver que no capítulo 17 de João, antes de Jesus ser preso e ser levado ao Gólgota, Jesus vai fazer uma oração. E nessa oração, no capítulo 17, Jesus começa dizendo assim: estas palavras eu falo, dizendo ao meu Pai: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe destes. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. A morte de Jesus foi para nos dar a vida eterna. E o que é a vida eterna? Jesus está falando. A vida eterna é que eles te conheçam. Então você quer saber se você já tem a vida eterna? É só você se perguntar: eu já te conheço, Jesus. E se seu coração encher de alegria, se encher de paz, se encher de temor, é porque você já conhece a Jesus. Então você também já conhece a vida eterna. Jesus está dizendo que Ele glorificou o nome do Senhor na terra, e Ele completou a obra que lhe deste a fazer. A obra que Jesus completou, ela sempre vai passar pela cruz do Calvário. Não existe obra do Senhor redentora sobre nós se não houver a cruz do Calvário. E agora, Pai, glorifica-me comigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que ao mundo tu me deste,
o Senhor nos deu a Ele de presente. Ele nos comprou com seu sangue. Eles foram teus e tu destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes dei a palavra que tu me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Essa igreja nessa noite crê que Deus enviou Jesus para nós. Você crê? Então, se você crê, levante a sua mão e diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor veio até nós. Eu oro por eles, e não oro pelo mundo, mas porque eu oro por eles, porque tu me destes ele. Aqui nessa oração do capítulo 17 de João, Jesus já estava não apenas orando pelos seus discípulos, mas ele estava orando por cada um de nós. Ele sabia que nós seríamos alcançados pelo seu sacrifício. Quando nós vamos para o capítulo 18, nós vamos ver que Jesus foi preso. Nós vemos aqui na encenação Jesus sendo preso, Pedro negando a Jesus, Jesus sendo interrogado, Jesus sendo açoiteado, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo cuspido. Tudo isso em silêncio. Em silêncio, porque ele decidiu ir até o madeiro por cada um de nós, e ele foi em silêncio. Isso nos ensina que às vezes nós estamos sofrendo, às vezes nós queremos abrir a nossa boca para murmurar, para reclamar, e Jesus está nos ensinando que quando nós estivermos passando por uma luta, por uma provação, às vezes nós devemos colocar a nossa boca em silêncio e apenas abrir a nossa boca diante do Senhor, porque só Ele pode mudar a nossa vida, só Ele pode mudar a nossa história. Quando nós vemos Jesus sendo entregue diante de Pilatos, nós vamos ver que Pilatos, este homem, neste cenário que nós vemos aqui hoje, entregou Jesus porque ele não havia poder sobre Jesus para condená-lo. Então ele entrega Jesus aos homens, e os homens tiveram uma decisão de escolher: vocês escolhem Barrabás ou vocês escolhem Jesus? E os homens escolheram Barrabás. E assim às vezes somos eu e você. Nós temos a opção de escolher Jesus, viver uma vida santa diante dele, uma vida íntegra diante dele, mas nós escolhemos Barrabás, nós escolhemos os prazeres, os pecados, nós escolhemos ter uma vida dupla, escolhemos viver uma vida que não honra o Senhor na sua totalidade. Barrabás era um homem pecador, Barrabás um ladrão, um homem iníquo, e assim às vezes nós nos tornamos. Mas nessa noite, o Espírito de temor está sobre nós, e vai fazer com que eu e você não escolhemos Barrabás, mas que nós escolhemos o Senhor, porque Ele é perfeito e o seu sacrifício foi perfeito. E por fim, nós chegamos no capítulo 19, aonde nós vemos a morte de Jesus. Jesus vai falar nesta morte, através da sua crucificação, que tudo isso que aconteceu era para que se cumprisse a palavra. Quando Jesus está preso no madeiro, ele vai fazer a recitação do Salmo de número 22. O Salmo de número 22 é um salmo messiânico, é um salmo que vai falar exatamente o que Jesus recitou ali na cruz do Calvário. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tu tão longe de mim? Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Ó meu Deus, eu clamo a Ti, mas Tu não me vês. E na temporada noturna não estou em silêncio, mas Tu és o Santo, ó Tu que habita nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, eles confiaram em Ti e Tu livraste. Esse salmo de Davi representa o que Jesus disse na cruz do Calvário. Deus meu, por que Tu me abandonaste? E às vezes nós temos esse mesmo sentimento, que Jesus nos abandonou, mas eu quero lembrar aos nossos corações que fiel é aquele que prometeu, que disse que jamais nos abandonaria. Então que seu coração nessa noite se alegre e se encha de temor, porque há uma promessa sobre nós: Ele jamais vai nos abandonar. E a morte
Calvário. Chegamos então no verso 30, e Jesus disse: está consumado. Ele consumou todos os nossos pecados naquela cruz. A cruz foi que nos deu acesso ao Senhor novamente. O homem estava separado de Deus, o homem não tinha poder de chegar até a Deus. Mas agora, com um novo momento, marcado na história, marcado de uma forma tão emblemática e tão poderosa, agora o homem ele pode ter acesso novamente a Deus. E eu e você só podemos nos achegar confiantes ao trono da graça, porque Jesus morreu na cruz e agora eu e você temos livre acesso. Você lembra como era o sacrifício? Você lembra como era o culto lá no Antigo Testamento? Uma vez por ano, cada homem levava um cordeiro ao sumo sacerdote para que ele sacrificasse. Naquele sacrifício, os pecados eram perdoados. Mas agora, na nova aliança, o sacrifício perfeito já aconteceu. Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou, Jesus disse: está consumado. Agora mais nada nos separa do seu amor. O que poderá nos separar do amor de Cristo? Será a luta, será a angústia, será a tribulação, será a espada, será a perseguição? O que poderá nos separar do seu amor? Nada poderá nos separar do seu amor. É uma promessa fiel. Nada poderá nos separar do amor do Senhor. Nada poderá nos separar. Que nessa noite o nosso coração possa se encher de temor. Que essa presença que nós estamos sentindo, ela possa se estender durante o culto de amanhã e do domingo. Que a gente vai falar aqui sobre a ressurreição do nosso Senhor. Essa igreja possa pegar fogo, possa ter milagre, possa ter salvação. Que o nosso coração fique conectado com Ele. Eu queria que por alguns instantes você colocasse a mão no seu coração e agradecesse ao Senhor porque Ele morreu. Mas a obra das ministrações do que nós estamos falando aqui na igreja ainda não terminou. Vai terminar no domingo, mas a obra perfeita de Cristo já terminou. Ele morreu, mas também Ele ressuscitou. Ele vive, essa é a nossa esperança. Senhor, eu quero te dar a graça, Senhor, nesta noite. Senhor, o que eu havia preparado, Senhor, não foi tudo isso, Pai. Mas a Tua presença nos constrange de uma forma, Senhor. E o Senhor conduz, Pai, tanto o nosso querer quanto o nosso efetuar, Senhor. O que mais importa, Senhor, é a Tua presença, Senhor. E nós te rendemos toda a adoração, Senhor, que é devida. Que essa singela palavra, Senhor, possa encontrar um lugar no nosso coração, Senhor. Tu tens meu coração para morar, Senhor. Faz em nós morada permanente, Senhor. Tens no nosso coração, Senhor. Recebe a nossa gratidão por tudo, Pai. Fala com cada irmão ainda nessa noite, Senhor, e glorifica o Teu nome. É isso que nós te agradecemos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome. Você está sentindo a presença do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus bradou, está consumado. Isso aí significa três coisas. Primeiro, o sacrifício do Senhor foi perfeito. Não precisa de nenhum retoque. Eu e você não podemos acrescentar mais nada, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Está consumado significa que agora o caminho para o céu está aberto. A reconciliação está decretada em nome de Jesus. Basta a pessoa confessar o nome de Jesus e ela receberá o perdão de Deus. Está consumado significa
que só tem um com poder para perdoar e levar para o céu: Jesus. E nós queremos, após essa abençoada ministração, saber se alguém que se encontra neste ambiente, neste santuário, foi tocado pela encenação, foi tocado pelo coral, foi tocado pela ministração da palavra, foi tocado principalmente pelo Espírito de Deus. Alguém gostaria de entregar a vida para Jesus? Alguém gostaria de confessar o nome de Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? A oportunidade está aberta. Você que de repente chegou aqui está sem essa certeza da salvação, Jesus, Ele quer te dar esta certeza. Eu quero saber se tem alguém nesta noite, um homem, uma mulher, uma criança, que deseja entregar a vida para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos transmitindo o nosso culto pelas mídias sociais. Eu peço que a igreja fique em pé. O nosso culto, ele vai chegar assim a lugares que nós nem imaginamos. Sabe lá, pessoas que vão antes de dormir, quando o nosso culto estiver disponível nas redes sociais, pessoas, quem sabe, pensando em tirar sua vida, vão assistir o culto e vão ver: não, ainda há esperança para mim, porque Jesus morreu na cruz para me salvar. E nós vamos orar por essas pessoas. Na hora que elas assistirem no YouTube o culto que está acontecendo aqui, que o Espírito de Deus toque nos seus corações e elas possam confessar o nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta palavra que foi liberada do teu coração para os nossos corações. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela não volta vazia, Senhor. Eu sei que ela, através das redes sociais, vai chegar em lugares que nós não imaginamos. E o teu Espírito, que é onipresente, ele está aqui, está, Senhor, nos quatro cantos desta terra, está em cada pedaço deste universo. O teu Espírito vai tocar em vidas, Senhor. E quando as pessoas assistirem no YouTube este culto, que elas possam, Senhor, na hora desta oração que eu estou fazendo juntamente com os meus irmãos, confessarem o nome de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Continua conosco nesta noite, quando agora o teu povo vai abençoar a tua obra com dízimos, ofertas, para que a mensagem do Evangelho continue, Senhor, sendo pregada, porque nós caminhamos sim pela fé, mas os recursos, quando eles chegam na tua casa, eles, Senhor, são usados para a evangelização, para ganharmos vidas, para investirmos neste santuário, para que pessoas possam te servir, Senhor, com conforto e alegria. No nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Ainda de pé, meus irmãos, nós vamos cantar aquela canção que nós cantamos ontem, a canção que fala da cruz, né? Nós fomos chamados pelo Senhor para nós vivermos a cruz. Pedi aí para a nossa mídia colocar a canção que fala sobre a cruz do Senhor. Nós dependemos desse amor. Nós dependemos desse amor, meu irmão. É esse amor que nos atrai. É esse amor que dá vida para a gente. E
E nós vamos agora servir ao Senhor cantando com alegria. Eu dependo desse amor. Vamos cantar, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Não está preparado aí não? Aleluia, venha abençoar a obra do Senhor, cantando, se confraternizando com o seu irmão. Hoje, o único choro que nós vamos ter aqui é choro de alegria. Não é choro de alegria, porque o Senhor morreu, mas Ele está vivo para sempre. Aleluia. Cante, louvado seja o nome do Senhor. Você se expôs por mim. Aleluia. Te deu o meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou começar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, vou pra você, seu amor me chama. Sua morte é minha luz, carregando minha dor. Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar Aleluia. tudo que passou, Deixa na cruz, meu irmão. tudo que Toda dor, todo sofrimento, toda tristeza. Glória seja a Deus. vou pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor em poder, pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu fico pensando que aqui na terra a gente já não tem mais vontade de voltar para casa. Se pudesse aqui ficar na igreja direto, nós ficaríamos, imagina lá no céu, né, meus irmãos? O céu é indescritível, meus irmãos. O céu é a habitação do nosso Deus e será a habitação da igreja. Meus irmãos, nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor, o último ato deste culto. Daqui a pouco estaremos encerrando. Que maravilha, meus irmãos. Não tem dia melhor para nós celebrarmos a ceia do Senhor. É a única vez do ano que nós vamos celebrar a ceia fora do domingo. Sempre a nossa ceia no primeiro domingo de cada mês. Mas hoje, nós celebramos o primeiro domingo de abril, mas hoje não poderíamos ter a sexta do Calvário sem termos a mesa da ceia posta para participarmos desse momento. Olha que encontro bonito. Olhem para cá, meus irmãos. Olhem para cá, meus irmãos. Que encontro bonito. A cruz
e a mesa. A cruz e a mesa. Só vamos ter esta visão uma vez por ano, na sexta do Calvário. Não vamos ter mais esta visão. Na verdade, a mesa é fruto da cruz. Aí você olha para a cruz, você vai imaginar, há mais de 2000 anos atrás, quem era que estava na cruz central, na cruz mais importante? Jesus. O que era que estava na cruz? Carne e sangue. Quem era que estava diante da cruz? Os judeus. O povo que rejeitou Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. 2000 anos depois, estamos aqui no Templo Providência. Nós estamos agora diante da mesa. E na mesa nós temos o que, meus irmãos? Nós temos o pão, que simboliza o corpo de Jesus. Nós temos o cálice, que simboliza o sangue de Jesus. Quem está diante da mesa não são os judeus. Quem está diante da mesa é a igreja do Senhor. A igreja que disse: se os judeus rejeitaram, eu abraço Jesus, eu quero Jesus, eu não abro mão de Jesus, eu vou servir a este Jesus, eu vou amar a este Jesus. Eles não quiseram, mas a igreja quis, e é por isso que Jesus, Ele é o noivo da igreja. Nós vamos para esse momento. Que cena linda, meus irmãos. A cruz e a mesa. E nós vamos agora pedir para os nossos diáconos, os pastores que estão aqui, os líderes, venham aqui, meus irmãos. Você que exerce liderança aqui na igreja, nós vamos cercar a mesa do Senhor. Porque naquele dia que Jesus celebrou, um sub para cá, um sub e mais 2 caixas para cá. Quando Jesus celebrou, todos os líderes da igreja, que exercem cargos aqui, vem aqui para frente. Vem aqui, Maneiro, irmão Passinho, todos nós aqui para cercarmos a mesa do Senhor. É uma ceia, é muito diferenciada esta, porque nós estamos exatamente celebrando tudo isso que foi falado nesta noite. Se resume nesta mesa aqui, meus irmãos. Se resume nesta mesa. Jesus, ele celebrou a última ceia dos seus discípulos. Tinha que vir um técnico. E naquela última ceia, na última ceia, Jesus, ele falou que está escrito em Mateus. E que para a igreja colocar em pé neste momento. Mateus foi a última ceia. Logo depois dessa ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos e eles foram para o jardim do Getsemane, onde Jesus seria preso, e a história bíblica segue. Mateus capítulo 26, a partir do verso 26, a Bíblia diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E nós vamos agora, meus irmãos, nós vamos agora cercar a mesa do Senhor. Nós vamos consagrar esses dois elementos. Vejam que Jesus ele usou esses dois elementos para mostrar que a ceia deveria ser celebrada pela igreja enquanto ela estiver aqui na terra, mas
Não vai ser a igreja que vai celebrar a última ceia. Quem vai celebrar a ceia mais aguardada vai ser o próprio Jesus. Quando a igreja chegar no céu, meus irmãos, o Senhor ele vai celebrar a ceia conosco. E aí nós vamos ter a oportunidade, privilégio de estarmos ali frente a frente com o Senhor, participando daquela grande ceia. Mas antes da grande ceia, nós precisamos cumprir tudo que a igreja precisa fazer aqui na terra. E sem dúvida a ceia é uma ordenança de Jesus. E nós vamos fazer isso nesta noite. Nós vamos agora consagrar esses dois elementos. Temos o pão. O pão ele representa, simboliza o corpo de Jesus. Nós vamos agora consagrar este elemento. E Jesus disse que o pão era para ser comido e bebido, porque ali representava o seu corpo. Ainda disse mais: fazer isto em memória de mim. O Senhor ele partiu o pão e nós estamos partindo para mostrar que o corpo de Jesus ele foi rasgado naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Senhor, muito obrigado, porque nesta noite, quando o mundo cristão celebra a Páscoa, celebra, Senhor, na chamada sexta-feira da paixão, a morte de Jesus. Alguns estão chorando de tristeza, alguns estão questionando por que o Senhor morreu na cruz, por que fizeram isto com Jesus, que maldade. Mas quem tem, Senhor, o teu Espírito, quem entende o plano do Senhor, quem entende o plano da salvação, sabe que tudo isso era necessário para que nós estivéssemos aqui nesta noite com o nosso coração regozijante, dizendo ao Senhor: muito obrigado, porque através da tua morte, Senhor, eu tenho vida, através do teu sacrifício eu tenho esperança, através do Calvário eu tenho o céu como lar. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, que quando nós participarmos do pão, que agora está sendo consagrado, Senhor, recebendo esse revestimento, haja cura, haja libertação, haja transformação, haja inovação, haja vida em nome de Jesus. Também o Senhor, ele semelhantemente, a Bíblia diz, após cear, o Senhor ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. A antiga aliança, sacrifício de animais estava ficando para trás. Agora, quem perdoa é o Senhor Jesus. Quem purifica é o sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Senhor, aqui está o cálice, esta bebida, Senhor, que é o vinho tão apreciada, consumida pela população no dia a dia, faz bem para a saúde. Só que agora, Senhor, o vinho, Senhor, o suco de uva está sendo, Senhor, sendo consagrado, cálice, para se transformar, Senhor, em algo que tem uma representatividade indescritível. O sangue do Cordeiro derramado na cruz, a última gota, para que, Senhor, fôssemos purificados dos nossos pecados. Sangue carmesim,
sangue poderoso, o sangue remidor, o sangue de Jesus. E é no nome de Jesus que agradecemos pela consagração desses elementos. Aleluia! Vamos agora servir os elementos para os irmãos. Louvado seja, adora o Senhor, meu irmão. Aproveite esta oportunidade. Que privilégio! Nós estamos na ceia da Sexta do Calvário. Uma vez por ano nós vamos ter esta ceia. E é uma honra, um privilégio. Aleluia! Glória ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Enquanto os irmãos estão recebendo o pão e o cálice. Glória a Deus. Aleluia. Continue adorando ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Continue com a sua mente conectada com o céu, com a sua alma ligada em Jesus. Você está aí segurando dois elementos que foram consagrados. Aleluia. Você agora pode receber cura. Você pode receber agora a presença do Espírito de Deus. Se você já é batizado com o Espírito Santo, você tem liberdade para falar em línguas. A Bíblia diz que na presença de Deus há liberdade. Na presença do Senhor há fartura de alegria. Louvado seja o nome do Senhor.
Nossos irmãos lá da galeria estão sendo servidos. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se você quiser, neste momento, fortalecer a sua comunhão com o irmão, com a irmã, troque o cálice agora, troque o cálice, abençoando a vida do seu irmão, da sua irmã. Diga assim: eu te abençoo, que toda bênção que chegar na minha vida chegue 10 vezes mais, 1000 vezes mais na sua vida, meu irmão. Abençoe a vida do seu irmão. Que momento maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aquela ceia, ela foi marcada por tristeza, porque os discípulos sabiam que ali era a despedida de Jesus. Mas esta ceia aqui é ceia de alegria, é ceia de festa, porque Jesus, Ele está aqui, participando conosco nesta ceia, porque Ele ressuscitou, meus irmãos. Essa história vai ser contada domingo, lá, ó, o túmulo está vazio. Aleluia! Nós já pulamos 2 capítulos. O Getsemane já passou. O Calvário está passando. Domingo será o domingo da ressurreição. Vamos proclamar: Jesus vive para sempre. Louvado seja Deus. Nós vamos agora, meus irmãos, servir aqui nossos irmãos. Louvado seja Deus. E nós vamos agora participar. Glória a Deus. Você pode comer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Com esplendor
estaremos encerrando a nossa celebração. Deus abençoe. O senhor falou que o investimento tem que ser certo, né? Meia boca aqui.